Bora te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que ficou sem mais um alvo para a zaga. Contei para vocês outro dia sobre uma mudança na filosofia de contratações do Cruzeiro. Na era Alexandre Matos era um Cruzeiro que gastava e comprava. Agora, desde a saída do Matos, a pegada é bem diferente. O Pedro Júnior, que é filho do dono da SAF e é quem toca o departamento de futebol, tem sido bem mais cauteloso e criterioso na hora de contratar. É por isso que o Valentim Gomes, que era um alvo do Cruzeiro desde o início do ano, nesse momento parece mais perto do Feyenoord, e que o Brian Medina, zagueiro colombiano de 23 anos de idade, que pertence ao América e estava na mira do Cruzeiro, acaba de fechar com um Tondela de Portugal a operação de 2 milhões de euros. Na semana passada, o Pedro Júnior chegou a admitir que monitorava a situação do Brian Medina depois que o scout o descobriu, embora, na oportunidade, tenha dito que o Cruzeiro não havia feito proposta. Só para lembrar que há mais um terceiro zagueiro na mira cruzeirense. Trata-se de Vitor Gabriel, mas a chance de o negócio acontecer parece pequena, até porque o Inter pede hoje 8 milhões de euros pela transferência do atleta. A resposta foi dada, uma grande vitória. Tem semana aí com essa decisão diante do CRB, mas quem que brincou aí questão de contratação, né? Não, isso é sério, né, Samuca? É sério. É sério, o Cruzeiro ainda... porque eu não vou falar da turma que tinha que contratar para brigar pelo título. Eu acho que a gente tem uma grande chance de, quem sabe, né, terminar o turno aí com 40 pontos e a gente estaria ali a... O que você calculou, Valu? Uns 25 de uma Copa Libertadores? Você fala vitória? Não, para pontuação. Uns 65 da Copa Libertadores, não dá? Dá. Geralmente, assim, numa média acontece mais ou menos isso aí, Samuca. Pois é, então a gente teria aí um segundo turno para fazer uma campanha bem ruim, né? Bem ruim, se a gente chegar aos 40 pontos contra o Santos. E eu acho que essas peças aí chegando, principalmente, né, esse Berada... Tomara que eles consigam achar aí um bom Berada. Não é para... claro que se chega aí um cara para já parecer que ele tinha... O Montijo, sabe, Fabrício, quando ele chegou no Cruzeiro, parecia que ele estava aí um tempão. Se chegar um cara assim, seria espetacular, né? Mas que chegue pelo menos né? Um Berada diferenciado para dar uma opção legal aí para o Jardim. Porque, tipo, se você tiver pelo menos um Berada ali, um bom contratado, você vai ganhar a opção, por exemplo, mais para frente, começar com esse cara e deixar o Wanderson para o segundo tempo. Já melhora o cenário, né? Então, o pessoal aí podia acelerar aí essa semana. Tomara, né, que consiga realmente contratar. Eles estão, não vou dizer tranquilos, né? Estão trabalhando e a informação é que o Cruzeiro não passa essa janela. Muita gente até brincou, não vai chegar em ninguém, não, isso não procede, né? Eles vão contratar. Então, que possa vir sem estar nesse momento também de mais pressão, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Se o cara chegar, já tiver, passa do CRB, parte de cima da tabela ali, primeiras colocações, traz uma tranquilidade para o cara se adaptar, né? Ô, Samuca, eu acho que a contratação independente, igual o pessoal fala muito, para brigar por título, esses negócios. Não, é até para manutenção do elenco, né, cara? Porque daqui a pouco você começa a ter jogador caindo morto. Porque realmente são jogos, quarta, domingo, você vai precisar de uma hora de ter um cara que vai falar assim, precisa dele para jogar aí, precisa descansar fulano, precisa descansar Beltrano. É importante ser igual ele falou, né? Eu não quero que os jogadores com a mesma característica. Ótimo, ainda bem, né? Porque vir outro igual, né? Não muda um jogo. E às vezes você vai precisar de um cara para mudar o jogo. Mas assim, que seja uma contratação assertiva nessa música, que não seja vir por vir, né, cara? Porque aí a gente já viu que não dá certo, né, cara? Não, é o que tu falou, né? Pode concluir, gente. Desculpa. Não, é igual o Fabrício falou. Se o Jardim deu benção, nós estamos só assim, ó. Não, gente, não, e é o que tu falou, né? A gente tá tão acostumado que há 30 minutos, por exemplo, todos os times já queimaram as 5 substituições. Nosso time não troca, velho. E, queira ou não, faz uma diferençazinha esses 20 minutos a mais aí, que a gente não consegue mudar os jogadores. Isso aí pode, com certeza, dar uma complicadinha aí mais pra frente, cara. Estourar, né, Fabrício? Um jogador, né, cara?
O físico uma hora grita, né, cara? E é nítido que eu acho que não é a característica do Jardim, eu acho que é porque ele realmente não tá achando a peça que assim se enquadre, que daria para colocar naquele jogo ali, que ele confie, essa coisa toda, né, cara? E acho que a maior prova disso... Pode falar, Rafa, pode falar. Não, eu ia falar que os jogos contra o Ceará e o CRB mostraram, né, que eu até falei semana passada, que a gente não tem esse jogador hoje que possa ter condição de entrar e mudar. Alguém aí tem alguma esperança que os jogadores que o Cruzeiro tem hoje, tirando o Gabriel, algum jogador ali pode entrar e mudar o cenário do jogo? Marquinhos? Vai. Só pegando carona no que o Fabrício falou, dessa coisa dele demorar mais a mudar, né? Quando o jogo estava mais resolvido, aquele jogo contra o Juventude, 21 do segundo tempo, ele começa a mudar geral, porque assim, ali com todo respeito ao Juventude, né, 3-0. A gente acaba de fazer o 3-0, aí ele tira, salvo engano, tá? Caio Jorge, Christian e Romero, numa tacada só, aos 21. Só que, pô, ali mesmo a gente estando ganhando do Botafogo 2-0, Newton Santos, Fabrício sabe bem, 30 minutos ali, o Botafogo faz um gol aos 32, cara, é um jogo que estava bem controlado, mas que de repente você traz o torcedor do Botafogo de novo para essa partida, traz os caras do Botafogo no aspecto mental, que o Botafogo ali 35, ele já começou a entrar naquela onda de, acho que a gente pode jogar com esses caras aqui mais 45 minutos que nós não vamos fazer gol, mas de repente sai um gol, e o Fabrício sabe, os jogadores, às vezes, você coloca um cara aos 30, né, Fabrício? Até o cara entender, por mais que o cara esteja ligado lá do lado de fora, né? Até o cara entender o ritmo de como que as coisas estão acontecendo, é bem diferente de quem já está vivendo ali toda a partida, né? Então, acho que tudo isso acaba às vezes é um lance, né, Valor? Às vezes é Isso. um detalhe, o cara entra ali... É um encaixe que o cara achou que estava certo, estava errado, entrou o passe, pum, saiu o gol. Cara, já não dá mais tempo de corrigir, né? E eu falei, para mim o time ideal, até fui mal compreendido e faz parte, eu disse que as contratações, elas passaram de necessidades que para mim existem desde o mês de fevereiro, quando o Jardim chegou, esse elenco já para mim, já carecia dos pontas, né? Passou de necessidade a urgência, exatamente por conta do tempo que está passando, a janela vai... Urgência nesse sentido. Se tivessem sido trazidos os reforços em um tempo, até quem sabe, na primeira janela ainda, eu estou falando do cenário ideal, tá, pessoal? O cenário ideal não quer dizer que não trabalharam para isso, tá? Só dentro do cenário ideal. Mas, à medida que o tempo passa, e eu tenho para mim, que essa semana seria uma boa semana, uma ótima semana, para que os reforços pudessem chegar. O Cruzeiro joga dia 10 contra o Santos, depois vai ficar mais de uma semana sem jogar, podendo trabalhar, e aí eu estou imaginando a turma, né, na minha cabeça, no meu cenário, chegando, trabalhando, se aclimatando com o Cruzeiro e já ficando, quem sabe, disponível até o jogo do Mirassol. Lembrando, né, que o jogo contra o Mirassol, a janela só se fecha lá no dia 2 de setembro, mas eu queria que essa turma tivesse esse espaço para trabalhar, a gente aproveitasse, né, essas ilhas em semanas que os outros vão estar envolvidos em Libertadores, Copa Sul-Americana, a gente vai ter essa semana que eu considero bem importante. Ô, Valu, o Léo Jardim tá pagando pela competência. Você já parou para pensar? Ele tá pagando pela competência dele, velho, porque tá precisando, concordo, precisa de reforço desde fevereiro. Você tá coberto já desde fevereiro que essa equipe precisava de reforço. O homem fez esse time danar jogar bola. Ele está literalmente pagando pela competência dele. Cadê o Caramujo? Ele está vivo? Samuca, tá todo mundo vivo aí? Como é que é? Tá todo mundo vivo? Eu ainda estou aqui. Samuca, Caramujo. você que tem os homens das informações, não tem nada, né? Nada em vista. Eles estão aí, gente. Eles estão aí. Não, tá. A gente sabe que tá, mas a gente quer saber, né? Vamos acompanhar aí. Por que acontece, velho? O problema é se os caras sabem, né? Os caras sabem que nós estamos atrás, os caras ficam loucos, filho. Ô, Samuel, eu vou fazer o papel do Popó. O Samuel sabe quem tá vindo aí, ó. Ele não quer contar pra gente.
Essa última que falou isso aí deu problema. Mas o que acontece, velho? O Jardim, ele tem sido muito criterioso. Véio. Eu sei que aí o pessoal vai, mas o Marquinhos, não sei o quê. Gente, o Marquinhos, ele foi uma grana importante, mas com 3 milhões de euros aí no mercado, você não vai comprar nada. Viu? Nada. Nada. Então, o Cruzeiro vai ter que achar aí, e o que achar. Se for custar isso aí é o que o Jardim não quer, entendeu? Para trazer por trazer e para estar aí com o elenco. Véio. Não vai adiantar. O Cruzeiro vai ter que achar... Provavelmente ele já viu que não deu certo essa, né? Essa também foi mal, hein? Não, ele, é jovem ainda, sabe, Fabrício? Ontem entrou mais ligado do que os outros jogos. Claro, né? Não vai transformar da noite para o dia também, entendeu? Então, o desafio vai ser achar um cara que por exemplo, para você trazer um beirada que vai agregar, que pode agregar, né? Aí tem jogador em tudo quanto é lado, né? O Sarmiento, por exemplo, que ia ser uma opção, ninguém estava nem sonhando, né? Então, tem, assim como tem ele, tem vários outros aí espalhados, mundo afora, né? Que a gente não conhece, ou que saiu mais cedo do país dele lá e acabou se encontrando. O desafio vai ser achar um desses caras aí. E o que vai custar um jogador desse aí? Aí o que você tem que trabalhar? E tá todo mundo de olho, né? Se aparecer um aí, o Cruzeiro achou o fulano de tal, conseguiu uma negociação boa, não sei o quê, mais gente vai atrás. Véio. Esse aí é o mercado. O Fluminense estava para contratar aí um colombiano que está lá acho que no Portland. Vazou, o negócio já não deve dar certo mais também. Então, meu amigo, o pessoal do Cruzeiro está um biquinho calado para tentar avançar mesmo ao ponto de esse negócio tem que vazar com documentação trocada, né? E aí ou aceite ali, né? Isso nunca acontece. O empresário já joga, né? Recebe uma proposta do Cruzeiro, o empresário já cresce o zoinho, filho. Já mete lá no outro clube, os caras estão atrás, hein? E aí? Mas tem alguns que trabalham de maneira bem correta, sabe? Não, com certeza. Tem muitos que mantêm a palavra. Sim. Então o desafio vai ser esse, mas aí o Cruzeiro vai ter que gastar, a não ser que consiga composição de comprar metade dos direitos, né? Aí vamos colocar, o cara custa 15, você compra metade por 7. Vai ter que negociar bem, velho, porque senão. E a informação até é que o Cruzeiro tá com o Pedro aí, o Pedro tá pronto para comprar algum jogador que tenha o aval do Mister aí, né? E sabendo que não vai ficar nesse preço aí de 3 milhões, aí não vai comprar totalidade de direitos de nenhum atleta, né? Vai ter que negociar bem e vamos ver o que eles vão encontrar aí nesse mercado aí. Eles têm conversas, né? Isso aí é fato para todo mundo, mas não quero aqui também ficar especulando esse ou aquele. A gente fala aí com o empresário mundo afora, véio. Tem muito jogador sendo oferecido, mas não dá para a gente entrar e ficar falando um monte de nome, para falar 30 aí você vai acertar, muito provavelmente, né? Mas estamos acompanhando aí, tendo coisa concreta a gente vai trazer. Véio. Vamos lá para as primeiras do dia neste sabadão, o Cruzeiro vai fechar a preparação, tem jogo neste domingo, Série A do Campeonato Brasileiro, Série A que tem a abertura da 19ª rodada com jogos importantes neste sábado, incluindo o Flamengo, que enfrenta o Mirassol. A sensação Mirassol, o jogo às 6h30 no Maracanã. O Flamengo lidera pelo critério de desempate, saldo de gols, tem um jogo a menos, é verdade, jogando então neste sábado diante do Mirassol. Também neste sábado, 6h30 em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Internacional. Também 6h30, São Paulo e Vitória. 8h30 da noite tem Fortaleza e Botafogo. 9 horas tem Bahia e Fluminense. A rodada tem sequência neste domingo. Ela vai ser encerrada na segunda-feira. Neste domingo, Palmeiras e Ceará, 4 horas em São Paulo. Vasco e Atlético Mineiro, 4 horas no Rio de Janeiro. 6h30, Mineirão, Cruzeiro e Santos. 8h30, Grêmio e Sport em Porto Alegre. Na segunda-feira, 8 horas da noite, tem Juventude e Corinthians.
É a 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera 37 pontos, 17 jogos. Cruzeiro segundo, 37 pontos, 18 jogos. Palmeiras o terceiro, 33 pontos, 16 jogos. Quarto, Bahia, 29 pontos, 16 jogos. Em quinto, Mirassol, 28 pontos, 16 jogos. E fechando o G6, Red Bull Bragantino, 27 pontos, 18 partidas na zona de rebaixamento. Vasco, 15 pontos, 16 jogos. Fortaleza, 15 pontos, 17 jogos. Juventude, 11 pontos em 16 jogos. Sport, 6 pontos ganhos em 16 jogos. É a situação de tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pediu o aumento na previsão de público, passando para 61 mil torcedores no domingo. E atenção, porque muita gente fica perguntando, inclusive, sobre a gratuidade. Isso está informado no site do Cruzeiro. Para esta partida, os torcedores que já tiverem comprado o seu ingresso poderão retirar de forma online até 2 ingressos de gratuidade no mesmo setor do ingresso adquirido, exceto camarote para menores de 18 anos. A retirada das gratuidades deverá ser feita no site ingresso.cruzeiro.com.br ou no app Cruzeiro Nação Azul. Essa retirada ocorrerá a partir de 48 horas antes do jogo e vai até 24 horas antes da partida. Então, somente até este sábado às 18h30 ou até que a carga de gratuidade seja esgotada. Para quem quiser, então, as informações pelo site, realmente você consegue ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado e aí o último treinamento. O time voltou ontem, no meio da tarde, jogadores foram liberados e hoje todos serão reavaliados, mas claro, tendo condição de escalar pela terceira vez, inclusive repetir a formação, o Leonardo Jardim assim vai fazer, só que precisa da última avaliação deste último treinamento de hoje na Toca da Raposa 2. Nenhum problema a princípio de ordem médica, não teve problema de suspensão em relação ao último domingo, quando o Cruzeiro venceu o Botafogo, e aí é um time muito forte. Fica a dúvida quanto a Lautaro e Rodriguinho, jogadores aí que têm negociações de saídas em andamento. O Rodriguinho nem deve treinar hoje na Toca da Raposa 2, a negociação muito avançada para ser emprestado ao Ceará, e o Lautaro Dias, a informação que a gente trouxe ontem, o Cruzeiro topa emprestar o jogador para o próprio Ceará, empréstimo sem custos com opção de compra, depende agora dele acertar as bases do contrato com o Ceará. Fazendo isso, a negociação será concluída. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.